Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo desta manhã: o descanso e o bom combate. É o tema de hoje. O nosso versículo inicial se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Tá? Antes de ler, eu vou convidar os irmãos que estão pela gravação a se inscreverem em nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. Embaixo aqui do vídeo você encontra o botão de se inscrever e ao lado tem um famoso sininho, né? Esse sininho é importante para que você receba as notificações em primeira mão. Se você não marca o sininho, o YouTube não vai enviar todas as nossas notificações para você, né? Mas se você marcar, você vai receber tudo. Quando estivermos ao vivo, quando postarmos qualquer tipo de programação no YouTube nova, você vai receber no seu celular a notificação ou no seu navegador no computador. Se você tiver conectado à sua conta, né, você vai receber a notificação de que estaremos ao vivo ou que postamos algum vídeo novo. Então vale a pena para você estar em contato com a Palavra da Graça. Se inscreva e marque o sininho. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Graças a Deus. Preciosa Igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores, eleitos do Pai. Amados, nós temos um chamado a exercer um bom combate. O bom combate. Vamos aprender hoje que combate é esse que Paulo fala, né? Vamos aprender em nome do Senhor Jesus e entender a relação disso com o descanso. Porque, abençoados, a graça, o Evangelho da Graça nos revela que a graça dispensada, né, por meio de Cristo para nós, os seus eleitos, as suas ovelhas, essa graça nos traz descanso. Por quê? Porque o Senhor Jesus cumpriu tudo por nós. A religião, o sistema religioso cristão, de maneira geral, seja protestante, né, os evangélicos, e são muitos segmentos chamados evangélicos, né? Tem os mais tradicionais, tem pentecostais, neopentecostais, enfim, tem muitos aí. Tem o sistema católico, tem adventistas, né, e outras igrejas do chamado sétimo dia, enfim. Todo esse segmento, infelizmente, ele renega, esses segmentos, no plural, são muitos, né? Eles renegam a graça. Porque eles dizem que ainda tem que pagar o preço, que ainda tem que fazer, que a salvação é por meio de você, né? Por meio de nós. Nós nos esforçamos para sermos salvos, nós que fazemos, nós que acontecemos. É o que o sistema prega aí fora. Então as pessoas entendem que elas são salvas porque elas jejuam, porque elas comem Santa Ceia, porque elas se batizaram, porque elas confessam para o padre, porque fazem campanha. Ou seja, é o esforço dela na cabeça delas, né? É o esforço delas que as salvam, né? E elas pensam que para serem abençoadas também, não, para ser abençoada eu tenho que fazer, né, isso, fazer aquilo, e fazer a campanha, e dar o meu tudo. Não, porque o pastor ali falou que eu tenho que raspar toda a minha conta bancária, dar na igreja, que aí eu vou ser abençoado, ou eu tenho que ir no monte, ou eu tenho que passar um óleo, ou eu tenho que pegar um objeto que foi ungido, entre aspas. Então as pessoas sempre atribuem as bênçãos aos seus próprios esforços. Com isso, elas negam o poder de Deus, elas negam a graça, elas negam aquilo que o Espírito Santo nos deu gratuitamente. E isso é triste. Durante muitos anos nós estivemos também envolvidos com isso. Eu passei um pouquinho mais de 20 anos da minha vida envolvido com isso. A minha esposa também passou vários anos da vida dela envolvida com isso. E paga preço, e faz, e acontece, e, sabe? Sem entender que tudo foi dado pela graça. E aí, quando você compreende isso, quando o Evangelho da Graça é retirado dos seus olhos, né, os seus olhos passam a ser iluminados pela palavra, você entende, você enxerga a verdade do Evangelho, você automaticamente compreende o descanso. Que você tem que descansar no Senhor. É um chamado.
Quando você não descansa nele, você está renegando o que ele te deu. As pessoas no meio do sistema, elas não vivem no descanso. Elas vivem sempre pagando preço, como eu falei, joelho no pó, e passa horas de joelho no pó, lambendo o pó da terra e testa no chão, igual como se faz. Até hoje se faz, né? Tipo de oração assim. Os muçulmanos, muitos usam isso, né? E os judeus também faziam esse tipo de oração, né? Os judeus, quando eles oravam, né, no Antigo Pacto, eles se voltavam para a direção do templo maior deles, né, e também fazia todo aquele gesto, né? A adoração era aquilo, era você se ajoelhar e testa no chão. Muitas pessoas vivem nisso hoje. Não é que seja errado orar, não é. É a forma como se ora que é errada. Porque as pessoas hoje em dia elas não oram, as pessoas fazem rezas. Elas fazem vãs repetições, elas ficam fazendo pedidos a Deus que já foram cumpridos. Ah, Senhor, me abençoa. Ah, me salva. Ah, coisas que Deus já deu. A oração hoje, amado, ela não tem que ter viés religioso. A oração não é reza. A oração é o que você fala com Deus do fundo do seu coração. É o que você pede a Deus. Sem rodeios. Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. O apóstolo Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Aí ele fala, por meio da oração, por meio da súplica, com ações de graças. Então a oração, a própria palavra já diz, oração, falar, é a fala. Você fala com Deus. Não precisa falar, vamos dizer assim, literalmente. De repente você está num espaço, num local, que você não vai falar abertamente, mas você vai falar com o seu espírito. Né? Você vai orar por dentro, com o seu pensamento. Isso é válido. Você pode orar em voz alta, esse é o termo que eu estava procurando, né? Pode orar em voz alta? Claro que pode. Não existe nenhum tipo de proibição. Mas não necessariamente. Se você estiver num ambiente, eu senti vontade de orar, mas eu estou aqui na fila do banco, eu estou, sei lá, no meu curso. Não tem problema. Ora no seu coração, fala com Deus. Oração é isso. Então você ora, você expõe a Deus o que você quer abertamente. Como Paulo falou, não andeis ansiosos, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos. Ou seja, externe os seus pedidos. É isso que a palavra fala. Aí fala com oração, súplica. A súplica é o quê? É a insistência, né? Existem algumas situações que há necessidade que nós insistamos. Então é a oração, que é a fala, a súplica, que é a insistência, com ações de graças. Então você ora e já agradece. Ponto. É isso que a palavra ensina. E aí você descansa. Entende? Então não é pagar o preço, não é fazer campanha. Amado, eu participei de uma denominação, aqui a denominação pentecostal que eu mais pertenci durante mais tempo. Eles faziam campanhas, às vezes, campanhas, né, correntes, às vezes de 30 dias. Eu participei uma vez de uma campanha abençoada de 30 dias, ininterruptos, de segunda a segunda. Era campanha especial, não sei do que ia arrebentar, que você ia realizar seus sonhos, e pau! Então, durante 30 dias, sem falhar, nós tínhamos que estar no meio ali na igreja, na congregação, né? No templo, entre aspas, deles, todos os dias, para receber uma unção com óleo, receber uma imposição de mãos, e fazer não sei o que lá que eu não lembro muito bem. Eu sei que foram 30 dias. Vocês imaginam você ir de segunda a segunda? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem mais de segunda a segunda. Para ser abençoado. Entende? E aí a pessoa, né, coloca no coração dela que ela é abençoada por meio daquele esforço. Geralmente as campanhas deles eram semanais. Eram tipo assim, 7 sextas-feiras. Ou 12 domingos. Sempre tinha esses números assim, né?
E teve essa, como eu falei, essa eu me lembro muito bem, 30 dias direto. O mês inteiro, todo dia. E aí a pessoa vai atribuindo esse tipo de sacrifício às suas bênçãos. Isso não é descansar. O sistema religioso aí fora não faz as pessoas descansarem, porque eles colocam na mente das pessoas que elas são pecadoras. Então elas têm que pagar o preço, elas têm que sacrificar, elas têm que confessar para o padre. E aí as pessoas se veem como? Sempre em pecado, sempre abaixo do nível que Deus nos colocou. Como é que Deus nos colocou, amados? Na semana passada nós falamos sobre isso. Deus nos fez em Cristo perfeitos. A palavra diz, e estais perfeitos nele. Em Cristo estamos perfeitos, plenos, completos. Essa é a nossa posição. O Senhor já nos colocou assentados em lugares celestiais. Vocês compreendem? Então nós estamos literalmente em lugares celestiais. Já pertencemos ao reino dos céus, espiritualmente. E estamos literalmente num lugar celestial que é a igreja. O lugar celestial aqui na terra é a igreja. Vocês entendem isso? A igreja aqui na terra é, por assim dizer, o lugar celestial. Porque a igreja representa o céu. A igreja é a cidade do Deus vivo. Vocês sabiam que a igreja é a Nova Jerusalém? As pessoas ficam esperando para o futuro, vivem uma Nova Jerusalém do céu. Vai descer uma cidade brilhante. E uma cidade de ouro, uma cidade, eu estou esperando para descer. Amado, a Nova Jerusalém já é uma realidade no mundo. A Nova Jerusalém é a igreja. A palavra diz que nós já chegamos à igreja, aos muitos milhares de anjos. Nós já chegamos, já fomos atraídos, nós somos a igreja. Muito mais do que chegamos, né? Quando fala chegar é uma força de expressão. Né, quando o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus no capítulo 12, né, mas chegastes ao monte Sião, a igreja, a cidade de Deus, a igreja dos primogênitos. Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. Nós já estamos no reino, nós somos a igreja é a Nova Jerusalém, a igreja é a cidade de Deus no mundo, a igreja, ela é o lugar celestial. Espiritualmente já estamos em lugares celestiais. E fisicamente também, porque nós somos a igreja. Quando um grupo de irmãos se reúne numa casa, por exemplo, abençoado, vamos nos reunir aqui, vamos estudar a palavra, vamos orar ao Senhor. Então vai lá, se reúne 5, 6, 7, 10 pessoas, sei lá, 3, 2, não importa. Reunir um grupo de pessoas ali, vamos estudar a graça, vamos louvar a Deus, vamos orar. Ali é a igreja. A igreja, amado, não é uma placa denominacional com CNPJ e com não sei o quê. Isso não é a igreja são pessoas reunidas. Nós, tudo bem, nós estamos aqui virtualmente. Nós somos a igreja. Estamos reunidos numa só forma de pensar. Estamos agora unidos em espírito, estudando a palavra. Isso aqui é uma igreja. Modernamente, né? Com a visão moderna, melhor dizendo, né? Virtualmente. Mas quando você se reúne com a sua família, com seu amigo ou seus amigos, ou parentes, ou colegas de trabalho, etc. Vamos nos reunir para louvar a Deus, para estudar? Ali é a igreja. Ali é um lugar celestial. Vocês estão compreendendo a visão? Então, nós temos um chamado, amados, a descansar. Por tudo isso que eu falei. Porque nós já somos perfeitos, já somos a Nova Jerusalém, a igreja de Deus, somos abençoados, mais que vencedores. Toda esta posição nós já temos em Cristo Jesus. Então há um chamado a descansar. Ou seja, você não vai viver em obras da lei, sacrifícios, em coisas religiosas, porque você tem um chamado ao descanso. Mas, por outro lado, nós temos um chamado ao combate. Então parece uma contradição. Né? Você acabou de ler comigo aqui na abertura, Paulo falando, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira e guardei a fé. Então Paulo combateu. Mas ao mesmo tempo, Paulo tinha um chamado ao descanso. Parece contraditório? Parece, mas não é.
Não é. Vamos entender isso aí. Você pode estranhar que nós fomos chamados para uma guerra, né? O combate é uma guerra, né? Aí você pode estranhar, poxa, mas eu estou na graça, a graça é descanso e tudo mais. É compreensível esse estranhamento, porque a graça realmente é um chamado ao descanso, como eu acabei de falar. Hebreus capítulo 4, versículo 10. Vamos ler a Nova Versão Internacional aqui. Hebreus 4, 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, e graças a Deus nós já entramos, porque já estamos em graça, né? Também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Percebe? O descanso de Deus no chamado sétimo dia, ele é metafórico, ele é profético, melhor dizendo. Essa palavra é até melhor. É um descanso profético. As pessoas ficam muito confusas, porque pensam assim, mas Deus, ele é poderoso, ele, né, e é, obviamente. Deus é maravilhoso, onisciente, onipresente. Por que Deus tem que descansar? O descanso, o cansaço, ele é uma coisa humana, né? Se você for pensar, né, o cansaço é uma característica humana. Então como é que Deus vai se descansar? É porque é um descanso profético. O sétimo dia, amado, é a graça. Entende? O sétimo dia é Cristo. Jesus falou o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus disse quando ele falou isso? Eu sou o descanso. Ou seja, eu sou o sétimo dia, eu sou a graça. Nós já estamos no sétimo dia. O sétimo dia foi inaugurado na ressurreição de Jesus. Vocês estão compreendendo isso? E nós hoje vivemos plenamente o sétimo dia já. Porque a obra está consumada, a graça já está consumada. O sétimo dia já é uma realidade. O sétimo dia, ele não é um dia de 24 horas, que começa sexta-feira à noite e acaba no sábado, no fim da tarde. Como muitos aí hoje, infelizmente, ainda vivem guardando a lei. As igrejas do sétimo dia, infelizmente, os irmãos aí ficam guardando a lei. Então eles observam, né? A partir de sexta-feira à noite, por volta das 18 horas, até as 18 horas do sábado, é o chamado 24 horas deles, é o descanso. Amado, isso é uma aberração. O descanso não é como no antigo pacto. O pacto é novo. O descanso agora é eterno. É Cristo. Então aqui fala, todo aquele que entra no descanso, esse descansou das suas obras. Você acabou de ler comigo aqui. Ou seja, como Deus descansou profeticamente no chamado sétimo dia, nós descansamos assim como Deus. Ou seja, nós estamos no sétimo dia. Esse chamado sétimo dia da criação é uma alusão à graça. E nós já estamos na graça. Então pode haver essa confusão. Poxa, abençoado, eu fui chamado a descansar, mas a palavra diz que eu tenho que combater. Amado, é verdade. O descanso que nós temos é em relação às obras da lei, em relação às circunstâncias. Nós descansamos no Senhor. Esse é o descanso. Então, mesmo eu, vou falar da minha experiência, eu estou combatendo esse bom combate, graças a Deus, há 20 anos. Ano que vem, se Deus quiser, se Deus me permitir, em 2019, né, completarei 20 anos defendendo a graça. Estou há 20 anos nesse bom combate, mas ao mesmo tempo eu descanso. Por quê? Porque eu não vivo mais em jejuns, em sacrifícios, em montes, vigílias, come santa ceia, batiza, passa óleo, faz campanha e dá o dízimo. Eu saí disso, Deus me livrou disso tudo. Então hoje eu vivo num descanso pleno. Eu não tenho mais medo. Vou perder a salvação. Eu estou em pecado. Não, isso acabou. Isso é descanso. Entendem isso? Isso é descanso. Mas ao mesmo tempo que eu descanso do ponto de vista das obras da lei e das circunstâncias do dia a dia da vida, eu também combato o bom combate. São dois chamados que nós temos. Um não pode anular o outro. Eu estou no descanso, então não vou fazer nada pelo reino de Deus. Não, o chamado não é esse. Você está no descanso? Sim. Se você está em graça, sim, é fato. Você está no descanso do Senhor. Mas ao mesmo tempo você é chamado a combater pelo reino de Deus. E Paulo chama o quê? De bom combate. E o Senhor, abençoados, ele é tão maravilhoso que ele vai nos galardoar.
O galardão é o quê? É salário. No grego, né, a palavra galardão, no grego significa salário ou recompensa. Então Deus, abençoados, além de já nos ter dado a graça, gratuitamente, nos ter nos abençoado com todas as bênçãos e, como eu falei agora há pouco, nos fez perfeitos em Cristo e tudo mais que vencedores, selados com o Espírito Santo, tudo isso Deus já fez por nós. Ainda assim, como Ele é tão justo e misericordioso, Ele vai nos dar galardão por aquilo que nós fizemos pelo reino. Esse bom combate que nós combatemos em prol do evangelho genuíno, ele vai redundar em galardão para nós, e eu louvo a Deus por isso. Então o Senhor nos salvou, nos abençoou, nos deu descanso espiritual, mas Ele nos chamou ao combate, Ele nos deu uma carreira a ser seguida. E eu quero que você entenda que isso é para você também. Talvez você pode pensar, Cristiano França, essa carreira aí é só para quem está na liderança, quem recebeu o dom de ensinar, de pregar, né? Tipo, é só para você, Cristiano, para quem prega, para quem... Não, amado, essa carreira do bom combate é para todo mundo. Todas as ovelhas são chamadas a combater o bom combate. Existem pessoas com o dom de liderança, o dom de ensinar, isso existe. Mas não é porque você de repente não tem esse chamado ao ensino ou a ser um líder, não é por causa disso que você vai deixar de combater, de ser útil ao reino e de buscar o seu galardão. Você não pode se acomodar nisso. Deus não me chamou para ensinar, eu não tenho dom aqui para liderar, eu não sei o quê, vou ficar aqui. Não, amado, o teu chamado é combater o bom combate. Descansar e combater. Descansar do ponto de vista espiritual. Descansar do ponto de vista das circunstâncias da vida. Mas combater o bom combate pelo reino de Deus. Vejam só. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, vamos ler os versículos do 1 até o 4. Versículo 1. Veja só o que Paulo fala. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2, olha só. Eu que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis. Olha aí. Que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Está vendo, abençoado? O chamado que é para todos que ouvem. Vocês perceberam, né? É o que Paulo está falando para Timóteo aqui. Transmite o que você aprendeu de mim para preparar esses outros homens, para que esses outros ensinem os outros, e assim se cria o quê? Um ciclo, né? Uma evolução, um desenvolvimento de conhecimento. Porque eu, por exemplo, eu estou aqui transmitindo conhecimento, vocês estão aí recebendo, vocês já passam para outro, e o outro já passa para outro, e assim a palavra vai correndo. É um chamado para todos. Versículos 3 e 4. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. É o que nós somos, soldados do Senhor. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Percebeu que há uma guerra? Meu amigo. Defender a graça contra o sistema religioso é uma guerra. E nós estamos batalhando essa batalha, essa guerra aqui. É o bom combate. Então, o que nós aprendemos nessa passagem bíblica que acabamos de ler, né? O que Paulo está ensinando aqui? Número 1, ele está ensinando que nós temos que nos fortalecer na graça. A religião fica buscando forças, como eu falei, né? Em vigílias, em montes, jejum, paga preço, campanha, óleo ungido, imposição de mãos. A religião fica buscando força em coisas assim, coisas carnais e passageiras. A palavra nos ensina a buscarmos forças na graça. Você acabou de ler, fortifica-te na graça. E aí você pode se perguntar, Cristiano França, como é que eu busco força na graça? Ora, por meio do conhecimento. Quanto mais você conhece a graça, mais forte você fica no espírito. Mais convicto você fica. Mais fortalecido, mais embasado. Vocês estão entendendo? Por isso a nossa insistência aqui de trazer sempre conhecimento e produzir estudo e crescer e chamar vocês a caminharem com a gente nisso, para que vocês estejam sempre fortes na graça. Então você tem que primeiro buscar força na graça.
O que nós aprendemos? Segundo, devemos transmitir o que Paulo deixou como ensino. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça. Pega esse ensino que você recebeu de mim, transmite para os outros. Está entendendo o que é o bom combate? É isso aí. Terceira coisa que nós aprendemos nessa passagem que acabamos de ler: nós devemos aguentar o sofrimento de sermos defensores dessa verdade. Pregar a graça, amado, não é fácil. Por isso que é um combate, é uma guerra. Nós somos soldados selecionados por Deus. Deus nos deu revelação para que nós possamos atuar como bons soldados. E aguentar o sofrimento. E olha que hoje o sofrimento nem é tão grande como era na época de Paulo. Mas temos que aguentar perseguições, calúnias, falsos irmãos, falsos amigos. O que mais tem aí? Ataques, ameaças. Já sofri muitas. E por aí vai. Tem que aguentar. Ou você é um bom soldado ou não é. Percebeu? Quanto ensinamento nós tiramos? E tem mais um aqui. O que ele disse no final? Nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida terrena. Você vai dizer assim: mas Cristiano França, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que fazer o curso. Amado, Paulo não está dizendo, e nem eu, Cristiano, estou dizendo, para você deixar de fazer as coisas que você faz. A palavra está dizendo para você não se embaraçar. Ou seja, você não ser levado pelas coisas da vida, pelos afazeres e pelos envolvimentos da vida terrena, de modo que você deixe de ser útil ao reino. Nós, como ovelhas, temos que buscar um equilíbrio nisso aí. Você não vai abandonar a sua vida. Claro, você tem que pagar suas contas, tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que isso e aquilo. Obviamente. Só que essas coisas da vida não podem, não devem te embaraçar, te embaralhar, te impedir, esse é o termo, né? De ser útil ao reino. Então você cumpre as coisas que a vida, né, nos leva a cumprir, as exigências do dia a dia da vida, mas você se mantém útil ao reino de Deus. Você não pode, como um bom soldado, se embaraçar nas coisas da vida. Isso, amado, é priorizar o reino. É colocar o reino em primeiro lugar na sua vida. Você vai lutar pelo seu dia a dia, vai lutar pelos seus sonhos, vai sustentar sua família, vai buscar seus objetivos. Amém, nada disso é errado. Mas você não pode se embaraçar, você tem que colocar o reino em primeiro lugar. E aí vem aquele famoso, aquele clássico versículo maravilhoso, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça. Note que não é só o reino, amado. Você tem que priorizar o reino e a justiça desse reino. Pegou aí? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, estas coisas no contexto são as coisas que dizem respeito à vida. As pessoas estão preocupadas, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, né? É o contexto que fala aqui. Essas coisas vão ser acrescentadas se você priorizar o reino e a justiça, andar dentro da justiça desse reino. Então você coloca o reino em primeiro lugar e procura viver a justiça desse reino. Fazer o bem, amar o próximo, ser honesto, enfim. Essa é a justiça do reino. Entende? Colocar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então você não vai se embaraçar com as coisas da vida. Você vai praticar o que a vida te leva a praticar. Né? Como eu falei, os seus sonhos vai buscar, vai sustentar sua família, vai abrir seu negócio. Enfim, você não está impedido de fazer isso. Mas tem que colocar na tua mente que você é um soldado de Deus. Você não recebeu o conhecimento da genuína graça à toa. Você recebeu para se tornar um soldado.
Como soldado, você não vai se embaraçar nas coisas da vida. Você não vai deixar que as coisas da vida te impeçam de avançar como um bom instrumento de Deus. Esse é o ponto. Amém? Então, amados, nós temos um chamado a descansar no Senhor pela graça e a combater. E aí alguém pode perguntar, então, Cristiano França, o que é de fato bom combate? Que peleja é essa, né? Que Paulo travou e que nós estamos aqui travando, né? Que tipo de peleja é essa? É a peleja, é a luta em prol de implantarmos a cultura do reino no mundo. A cultura do reino de Deus tem que ser implantada no mundo. O que tem hoje, infelizmente ainda, é a cultura da carne. Entende? É a cultura do mal. Ainda prevalece no mundo, lamentavelmente. Mas nós estamos aqui plantando sementes boas, o evangelho genuíno, para aos poucos irmos transformando esse mundo, implantando a cultura do reino no mundo. Esse é o nosso chamado. Então, amados, toda guerra, ela tem batalhas, pequenas batalhas. Então eu quero passar para os irmãos aqui alguns exemplos de batalhas que nós lutamos no meio dessa guerra, desse bom combate em relação ao reino de Deus, em prol do reino de Deus. A primeira luta, e eu reputo, a mais importante, ou uma das mais importantes, é a nossa batalha, a nossa luta contra a nossa própria carne. Porque a carne, ela é um impedimento, né? A carne ela é uma barreira que nos impede de fazer 100% a vontade de Deus, de agradarmos 100% a Deus. Então, quanto mais nós combatermos a carne, mais efetivos seremos enquanto soldados de Deus. Gálatas 5, 16 e 17. 16. Digo, porém, andai em espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. O que é andar em espírito? Andar em espírito é andar pela palavra. A palavra te dá uma direção X, você anda na direção X. Se esforça para andar na direção X. Aí é contigo. A palavra te dá o caminho. Não é o que diz aí? É luz para os meus pés e a tua palavra, e lâmpada para os meus caminhos? Não é o que diz o salmista? Então, a palavra é a luz. É a lâmpada para os nossos pés. É o que ilumina o caminho, é a palavra. Então a palavra te dá o caminho, você vai caminhar nela. A palavra diz X, você anda em X. A palavra diz Y, você anda em Y. Isso é andar em espírito. 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Espírito aqui, amado, é o Espírito Santo unido ao nosso. Não se esqueça que o nosso espírito é um espírito com Deus. O Espírito Santo habita em nosso espírito. A carne luta contra o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Você vê que a batalha espiritual é essa. É carne contra o espírito. Tá? Para que não façais o que quereis. Essa é a batalha que nós temos. Uma das principais. É lutar contra a carne. É andar na palavra e lutar contra a carne. É o chamado que nós temos. É uma das batalhas que nós temos nessa guerra em prol do reino de Deus. Essa mensagem de hoje, amado, é para você entender, e principalmente você que está chegando agora na graça, para você entender que o chamado é poderoso. E que a graça não é relaxamento, como alguns do sistema religioso querem nos fazer enxergar. Até hoje tem gente aí do sistema que prega isso. Ah, esse pessoal que prega a graça aí, ó, esse é pessoal que não quer nada com nada. As pessoas que não querem fazer campanha, não querem se esforçar, não querem jejuar, não querem pagar o preço, tudo relaxado. Negativo. Graça é esforço. Graça é envolvimento. Graça é bom combate. Somos chamados a sermos soldados de Deus. Descansamos por um lado, combatemos por outro. Esse é o chamado. Então, essa primeira batalha é contra a carne. A segunda batalha é contra os principados e potestades deste mundo. Nós lutamos, amados, contra poderosos. Nós estamos aqui, amados, pregando a graça, mas vai ver quantos poderosos estão aí no sistema. E a maior potência aí contra a verdade do Evangelho é a Igreja Católica Romana, com todo respeito a quem é católico.
Tá? Não estou aqui para atacar você. Ah, Cristiano Francisco, eu sou católico, eu estou aqui te assistindo. Você está me atacando. Não, mas eu não estou te atacando. A minha luta não é contra você. Mas, infelizmente, eu tenho que falar a verdade. A Igreja Católica está longe da verdade do Evangelho. Ponto. Eu não estou falando isso para te atacar. Eu estou falando para abrir o seu entendimento. Eles são potestades. A Igreja Católica é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é um principado, porque ela é um governo, né? É considerado inclusive um país. O Papa é considerado um chefe de Estado. Então ela é um principado e ela é uma potestade, porque ela tem muito poder. Ainda tem, já teve muito mais, né? Se nós estudarmos a história da humanidade, nós vemos que a Igreja Católica já teve um poder tremendo no mundo todo. Hoje em dia está muito menor, mas ainda são muito poderosos. E não só eles, o sistema religioso em geral são poderosos. A mídia é poderosa, a mídia é contra o Evangelho. A nossa luta é contra isso aí. Nós que pregamos a graça estamos remando contra a maré. Essa é a luta. Entende? Vejam só, vamos ler aqui Efésios 6:12. Eu vou ler esse versículo em duas versões. Primeiro vamos ler numa bem tradicional. Vejam só. Porque a nossa luta não é contra a carne e o... Não, perdão. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, não é contra pessoas. A luta não é física. Eu não estou aqui... Como eu acabei de falar, a minha luta não é pegar um irmão que é católico e bater nele, espancá-lo, enfiar uma espada nele. A luta não é isso, entende? A nossa luta é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Tá vendo? Tá falando desse mundo. Quem domina o mundo? Quem domina o mundo aí? Não é o sistema religioso que domina? Hã? Não são os governos que são contra o Evangelho? Você não vê tanto governo aí que é contra o Evangelho? Implementam coisas na sociedade que são contra o Evangelho? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos ler a Nova Versão Internacional desse versículo, que ela é até um pouco mais explicativa, né? Eu gosto dessa versão aqui. Veja, 6:12 agora na versão internacional nova. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, foi o que eu acabei de falar, mas contra os poderes e autoridades. Tá vendo? Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, quando Paulo fala forças espirituais do mal, ele está fazendo uma alusão a quê? Ao sistema religioso da época dele, que invadia as igrejas. Veja bem, a religião hoje em dia interpreta isso aqui como supostos espíritos malignos, demônios, etc. Paulo não está falando disso, amado. O Paulo nunca falou de demônio no sentido de espírito maligno. Você não pode interpretar o que Paulo falou aqui tirando de todo o contexto das coisas que ele ensinou. As pessoas interpretam isso aqui como um demônio, diabo e satanás. Paulo não está falando disso aqui. As forças espirituais do mal é o sistema que invadia as igrejas. Por isso que ele fala as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que são regiões celestiais? É a igreja. As igrejas que se reuniam na época de Paulo, que recebiam as cartas de Paulo, eram regiões celestiais, onde as forças espirituais do mal invadiam com a lei de Moisés. Não tem como interpretar isso aqui como demônio, o espírito do mal, maligno que voa. Paulo nunca falou disso. Se vocês pegarem o que Paulo fala, pensa bem. O que Paulo fala sobre as obras da carne. Hoje todo o sistema diz que as obras da carne é obra de demônio, de um espírito que influencia, de um não sei o quê. Paulo fala que são obras da carne. Se você ler Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, o 20, 21, você vai ver Paulo falando das obras
da carne, natureza humana. Então, você não vê Paulo falando em nenhum lugar de suas cartas de o espírito maligno que invade as pessoas. Você não vê isso aí. Aqui, então eu não posso interpretar assim como sistema. Eu tenho que interpretar dentro da realidade do que Paulo ensinou. Paulo está falando de quê, amado? Olha só, a nossa luta é contra os poderes e autoridades. Porque Paulo e os que pregavam o evangelho enfrentavam o Império Romano, queridos. O Império Romano é que era o impedimento do avanço do evangelho naquela época. Por isso que Paulo fala, nós lutamos contra esses poderes, nós lutamos contra as autoridades, nós lutamos contra os dominadores desse mundo. Amado, quem dominava o mundo naquela época? O mundo conhecido ali era o Império Romano. O Império Romano era o mundo, por assim dizer. Era o mundo conhecido por eles ali. Paulo fala, nós temos que lutar contra isso. Era o Império Romano que impedia o avanço do Evangelho, amados. Paulo está falando disso. E ele fala das forças espirituais do mal, ou seja, do sistema religioso. Porque ele é supostamente espiritual, mas é do mal. E naquela época, os lugares celestiais viviam sendo invadidos por esses caras. Vocês estão entendendo? Vira e mexe, Paulo recebeu notícia. Paulo, a igreja tal, os judaizantes estão entrando lá. Eles estão dizendo que tem que cumprir a lei. É por isso que Paulo, inclusive, escreveu a carta aos Gálatas. Porque os Gálatas foram invadidos lá pelo sistema judaizante, que tem que cumprir a lei, tem que circuncidar, tem que isso e aquilo. As forças espirituais da maldade invadiam os lugares celestiais. A nossa luta é isso, é nos lugares celestiais. Os lugares celestiais hoje estão invadidos do sistema religioso. A igreja está dominada ainda pelas forças do mal, pelo engano. Nós estamos aqui lutando contra isso. Vocês estão entendendo isso, abençoado? Essa é a nossa, isso faz parte da nossa batalha. É a luta contra as autoridades, contra os poderes. Eu estou aqui há 20 anos batendo nessa tecla, lutando contra poderes. Entende que a batalha é grande? Esse é o bom combate. Um outro exemplo de batalha que nós temos é contra toda heresia que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso também faz parte do bom combate. 2 de Coríntios 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Tá vendo? Não são armas materiais, carnais desse mundo. Mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. A fortaleza é aquilo que foi colocado em nossa mente. A minha mente, antes de eu conhecer a graça, ela estava cheia de fortalezas. 5. Derribando raciocínios. Está vendo aí? As fortalezas são o quê? Raciocínios. São ideias que foram colocadas na mente do povo. Derribando, destruindo, demolindo raciocínios e toda altivez que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Está vendo, amado? O nosso chamado é obedecer a Cristo no pensamento, na mente. É na mente que se serve a Deus. E o nosso chamado é levar o povo de Deus a obedecer a Cristo em seu pensamento. Mas para isso temos que fazer o quê? Derrubar fortalezas. Nós temos exercido esse trabalho aqui, de derrubar fortalezas. Graças a Deus, amados, ao longo de todos esses anos que nós pregamos a graça, muitas fortalezas já foram derrubadas da mente do povo de Deus. Eu louvo a Deus por isso, Senhor. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa luta. É lutar contra a nossa carne para que ela não seja um impedimento. É lutar contra o sistema religioso, contra as autoridades, contra os poderes, contra as hostes espirituais do mal. Nós tivemos agora há pouco um abençoado que deu um testemunho aqui, né? Que ele se conectou à nossa transmissão para cultuar conosco. De repente, bateu na porta dele testemunhas de Jeová. Com todo respeito aos irmãos, eu não estou atacando as pessoas, eu repito isso. Eu ataco as ideias. As ideias das testemunhas de Jeová são hostes espirituais do mal.
Mas que isso, Cristiano, que forte que você está falando, amado. Amado, eu tenho que falar a verdade. Quando o testemunho de Jeová chega na tua porta e bate na tua porta, é a hóstia espiritual do mal chegando até você, querendo te iludir. São pessoas que foram iludidas, infelizmente, e que estão sendo usadas para iludir outras. A nossa luta é contra isso, contra esses poderes todos. Contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. E a nossa luta, claro, é contra toda heresia, que são fortalezas. Então, abençoados, basicamente, as nossas principais armas nessa guerra é conhecermos bem e divulgarmos bem a palavra da graça de Deus. Por isso precisamos crescer sempre, evoluirmos sempre, buscarmos sempre conhecer mais e mais, nos esforçarmos, abençoados. Aí sim entra o esforço. Você não vai se esforçar para ser salvo, porque você já é. Você não vai se esforçar para ser abençoado, porque você já é. Você não vai se esforçar para ser santificado diante de Deus, porque diante de Deus você já é santo. O se esforçar aqui é para você se apresentar como um bom combatente, se apresentar como um bom guerreiro, um bom soldado. Esse é um chamado. Então procure apresentar-se a Deus assim, aprovado. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Está vendo o chamado nosso? Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está vendo o seu chamado? Manejar bem a palavra. E nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para te ajudar nisso, para que nós cresçamos juntos. Nós crescemos aqui, vocês crescem aí também, em nome do Senhor Jesus. Amados, nós descansamos no Evangelho, sim, mas temos um chamado ao bom combate. O descanso que a graça nos dá não invalida o fato de termos que combater pelo reino. Seja sempre um bom soldado. Apresente-se a Deus sempre aprovado, manejando bem a palavra da graça de Deus.